essa escola bíblica, né? A ideia é que seja bastante, assim, a gente possa conversar bastante e tal. Então, a gente tem proposto umas perguntas, assim, por exemplo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a aliança, sobre o pacto que Deus fez conosco. Na última aula, a gente falou sobre o mediador da aliança. O Calvino, ele inverte a ordem e faz o mediador antes da aliança e tal. Mas enfim, depois a gente conversa melhor sobre isso. Eu gostaria de pedir que o irmão Caio possa orar por nós. Senhor, Deus eterno Pai, Senhor, nós te damos graça, Pai, por mais um domingo aqui, Senhor, para nos reunirmos e podermos estudar a Tua palavra, Senhor. Nós, como jovens da igreja, Senhor, temos toda essa parte tecnológica que o Senhor tem provido, Senhor. O Senhor tem abençoado com essas tecnologias, então, que o Senhor conduza, Senhor, cada um aqui para que possamos honrar o Teu nome, Senhor, e engrandecê-lo. Senhor, te agradecemos pela vida do João, que conduzirá a mensagem de hoje, Senhor, dessa escola bíblica. Te agradecemos pela vida de cada irmão aqui presente. E te agradecemos pela vida da igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Seja bem-vindo, Joso, que chegou na hora da bênção aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, galera, a gente está começando mais uma EBD, graças a Deus, mais um domingo. Como eu falei aí para a galera que entrou antes, a ideia é que seja uma conversa, né? Então, a gente está fazendo assim uma estrutura de 5 pontos, tá? E aí eu vou compartilhar a tela para vocês verem, né? E aí tentando também fazer, melhor dizendo, ah, uma estrutura mais tranquila, assim, né? De tempo. O que que acontece? Houve uma demanda aí, né, dos jovens para que nós pudéssemos fazer aí a EBD às 9h30, não é? Mas o conselho ainda não aprovou e tal. Então, até a gente ter essa resposta do conselho, vai ficar por esse horário, tá? 10 horas aí. Eu sei que tem gente que não curte tanto esse horário, mas vamos tentar aí fazer da melhor forma enquanto a gente não consegue mudar, né? Agora o pastor saiu de férias, eu creio que a gente vai conseguir aí aprovar isso aí. É, então, gente, a ideia é que nós façamos uma estrutura de 5 pontos, não é? 5 pontos, começando por um convite. Então, esse convite aí, nós vamos rapidamente introduzir o tema e eu vou convidar vocês aí a caminhar conosco no nosso estudo, né? E vamos instruir aí, que é a parte aí mais densa, depois vamos examinar, né, o nosso coração, ver se estamos aí colocando a nossa teologia e a nossa prática, é, unindo elas, as duas, né? Creio que Cristo faz os dois, a doutrina e a prática, nunca um em detrimento do outro. E ilustrando aí com alguns exemplos, né? Através da Bíblia, e também hoje aí eu vou ter uns exemplos bem legais tirados aí das temáticas do John Frame, né? Que é um dos caras aí que a gente tá nos ajudando aí. Outro que vai nos ajudar hoje é o Arthur Pink. Então todos aí normalmente reformados, essa galera boa aí que tem para nos falar muita coisa. E inspirando, tá? Para que a gente saia desse estudo aí inspirado realmente, para que esse conhecimento que a gente aprendeu não seja unicamente assim frio, né? Então, gente, conhecimento, alguém lembra qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? A gente tem falado aí lá do início. Quem pode me ajudar aí?
na questão de conhecimento, sabedoria, para ajudar a Priscila, o Lucas e outros aí. Deixa ele falar um pouquinho, já falei. Foi o que mandou ele, foi o que eu falei. Não precisa ter medo de errar não, galera. Bem tranquilo mesmo. Bom, eu vou falar aqui então. Vocês estão me ouvindo? Pois não. Ah, eu acho que quando a gente fala de conhecimento, a gente fala de saber fazer alguma coisa. Por exemplo, saber, sei lá, trocar a roda do carro, por exemplo. E sabedoria é saber como usar aquilo de uma forma que vai aproveitar ao máximo aquele conhecimento. Na Muito legal. minha opinião, é isso. Legal. Quem mais concorda aí? Ou discorda? Aí a Júlia aí, vou ler um pouquinho o comentário dela. Ela diz mais ou menos alguma coisa aí perto do Lucas, né? De que o conhecimento seria uma parte mais teórica, né? O Lucas também usou esse conhecimento associado ao conceito de inteligência secular, mais assim, a inteligência hoje que se sabe é que é essa capacidade de poder fazer algo. Mas então associado com essa questão da inteligência e a sabedoria, perfeito, assim, é a forma prática de colocar esse conhecimento. Então há duas acepções, tá? Nós estamos usando dois usos dessa palavra, na verdade, até. A pergunta, Josi ou Pamela, é que qual a diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Ou a definição dos dois, assim. Tá? Alguém mais tem alguma contribuição? Na verdade, o conhecimento, né? No meu ver aqui, eu já tinha comentado naquela, sem ser a última aula ou outra, que o conhecimento ele está aqui, ó. Por exemplo, a Bíblia é o nosso conhecimento. A partir dela nós tomamos e aprendemos. Quando decidimos ser sábios, de que maneira eu posso usar o que eu aprendi na Bíblia, no meu manual. Entende? Legal, legal. Isso mesmo. A gente colocou, né, que pelo menos na Bíblia, ah, essa palavra sabedoria, ela está inerente à questão prática, né? Então, não há como desassociar sabedoria e prática. E também, tipo, falar sabedoria prática é uma redundância perto do conceito bíblico, tá? Então, assim, é muito interessante que na Bíblia tudo é prático, né? A gente tem essa mania de separar o teórico e o prático, assim, mas, assim, tudo é prático. Então, a gente está usando primeiro esse conceito de conhecimento, que é de alguma forma a questão da doutrina e tudo mais, né? De conhecer aí as escrituras de fato entender a doutrina dela e tudo mais, né? Sempre com o auxílio do Espírito Santo, mas também com o estudo que nos é devido. E uh, o outro a outra aplicação dessa palavra é realmente conhecer ao Senhor, quando, por exemplo, Jesus fala, né, que uh, nós precisamos conhecê-lo. Lá em João 16, 17, por ali, né, tem esse ensino de Cristo, que a, o conhecimento é um ato de adoração a Deus, que é conhecê-lo de uma forma íntima, ter uma amizade com Deus. Então, lá no início do nosso estudo, a gente teve uma dúvida, né, conjunta aí sobre o que era conhecimento, e eu não sabia responder muito bem. Aí, vendo um pouco as palavras aí, as palavras bíblicas, né, de conhecimento, dá para entender isso, que é uma amizade íntima com o próprio Deus e isso nos leva à adoração, tá? Esse é o conhecimento no sentido de que Jesus fala, tá? Então tem dois usos do conhecimento. Então muito bom, tanto a contribuição do Lucas e da Júlia quanto do Caio. Então, gente, dito isso, para que todos nos entendam aí,
Eu já quero dizer que esse estudo não vai ser extensivo, tá? A gente está pegando um pouco, uma partezinha da realidade bíblica, realmente bem pouco, das próprias institutas, umas poucas páginas do capítulo sexto. Aí, né, já estamos no capítulo sexto do livro 2 das institutas, que fala do pacto de Deus com os homens. Então, esse estudo não pretende ser extensivo, eu não vou falar tudo que existe. Primeiro, porque eu não sei, e segundo, porque não tem tempo. Então, aqui está um resumo dos nossos estudos, aqui que nós já falamos, tá? E nós vamos começar o nosso convite. Vamos conhecer o Deus da aliança. A gente canta lá na igreja, né? Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Isso está muito atrelado com o que a gente vai aprender hoje. Por que será que a gente precisa de uma aliança? Você já deve ter lido na Bíblia isso. Lá em Hebreus 8, principalmente, que é aquele texto clássico sobre a aliança. Mas a Bíblia tem toda uma linguagem de aliança, desde Abraão, Davi, Noé, perpassando aí por todos os pais, né, da, da, da história da igreja antiga, né, até Cristo. Essa nova aliança que nós temos agora. O que vocês têm para me dizer nesse sentido de aliança? Respondendo essa pergunta, Uhum. deixa alguém se colocar primeiro. Sim. Tá mudo aí, João. Não, eu estava falando com a minha mãe mesmo. A Júlia. Só tirar o ruído aqui, que é o próprio pastor falando do estudo dos meus pais aqui. Acho que acho que a aliança é algo como a confirmação de uma promessa. Uma bela definição aí da Júlia, né? Aí esse conceito atrelado com promessa. O que mais vocês dizem aí? Vocês, Josi e Pama, que são casados aí, tem uma aliança no dedo esquerdo, né? Tem a ver também. Eu acho que, além de ser uma promessa, né, a aliança é o comprometimento. Quando a gente faz um pacto de aliança com Deus, a gente se compromete a, a se entregar o nosso corpo, o nosso espírito, a sempre estar ali adorando Ele, exaltando, em todo o nosso momento, tudo que a gente faz. Né? Então, a aliança significa isso para mim. É o compromisso que nós temos com Deus. Era isso que eu ia dizer, é um compromisso eterno, né? Não, não tem escapatória. Quer dizer, aí é um assunto mais delicado, né? Sim. Mas é um compromisso que tu faz que é para sempre, né? Uhum. E só reforçando, desculpa, pode falar, Júlio. Capaz? Pois não, pois não. E só reforçando ali também, não fica só, a aliança não fica só pro nosso lado, né? Por exemplo, o compromisso é da gente adorar e exaltar, e também de Deus, de sempre nos proteger e de cuidar de nós. Então fica uma reciprocidade ali, dos dois lados do pacto da aliança. Legal, boa, boa, boa. Então, aí ó, pegando também o que a Priscila e o Caio estão falando, né? Um compromisso. O Caio não, perdão, o Lucas, né? É uma promessa que nunca vai ser quebrada. Então, a partir do objeto aliança, nós inferimos isso. E que não tem nem começo nem fim. É algo contínuo. Então, aí a gente citou, né? Aí, pontuando um pouquinho a eternidade da aliança, o seu compromisso pactual, né? Então, é um pacto mútuo entre aqueles que fazem a aliança e ele vai durar para sempre, né?
Então, essa questão de ser eterno e ser um compromisso pactual. Perfeito, esses elementos é o que se define por aliança, né? A aliança, então, gente, depois eu coloco aí, né? É um acordo de Deus para o seu povo escolhido, tá? Então, o catecismo de Westminster vai nos dizer que Deus aprove a Deus que ele fizesse uma aliança com o povo no ato de condescendência, ou seja, Deus vai ao homem, né, para nos salvar, porque como nós estamos caminhando aí, esses são os pontos da, de, da, do livro 2, capítulo, a partir do capítulo 5º, tá? Então a gente está pontuando algumas coisas, alguns elementos que a gente tem aprendido. E esse terceiro ponto aqui é exatamente isso. Então é um ato de Deus, Deus vai até nós e faz uma aliança conosco, tá? E essa aliança é eterna. E aí, gente, existem várias alianças na Bíblia, né? E a gente vai tentar entender um pouco isso. Mas eu gostei muito da definição de todos, tem tudo a ver. Aliança, então, como a gente vai definir aqui, como Jeremias nos diz aí, né? Nós já vamos ler esse textão comprido, mas eu só queria definir um pouquinho, já que eu perguntei para vocês o que seria uma aliança. O Calvino começa dizendo, então, o que mais ou menos eu falei, que Deus ele se mostrou propício ao povo. E é isso que ele nos dá uma esperança como mediador. Isso foi da última aula, deixa eu só passar aqui para outra. Uma esperança que através de um mediador ele faria uma aliança conosco. Então o Arthur Pink define como um sistema único ou eterno, ou um plano eterno de Deus, que foi estabelecido na aliança eterna. E tem aí os sistemas coordenados, né? São alianças ou pactos distintos, por exemplo, aquilo que foi feito com Abraão, aquilo que foi feito com Davi, aquilo que foi feito com Noé, são alianças, pactos também, mas que vão ser aperfeiçoados em Cristo, vão ser cumpridos em Cristo, tá? Calvino diz assim que em Cristo se concentra todas essas promessas de aliança. Então, esse outro elemento da promessa que a Júlia falou é o que a Bíblia vai, vez após vez, tá? Ao longo da história bíblica, nos dizer que haveria um dia em que Deus faria uma aliança. E ela vai sendo prefigurada por essas pequenas alianças, né, ao longo da Bíblia. E então é mais ou menos isso que os teólogos definem mesmo. E o Calvino nos dá esses elementos a partir desse grande texto aí vários textos, mas esse é o mais explícito. E eu gostaria que vocês lessem para nós aí, um de vocês pudesse ler, pudesse voluntariar para ler Jeremias 31 ou 34. Está aí na nossa tela. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declarou o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Muito obrigado, irmão. Olha só esse elemento, então, de Deus mesmo nos falando uma promessa. Ele falando de uma aliança que ele faria, que tem a ver desde aquele povo que ele tirou do Egito, mas que se cumpriria plenamente. Agora nós teríamos a oportunidade de agradá-lo, obedecer à lei dele, segundo ele requer.
Nós vamos falar um pouco mais à frente desse elemento da lei. Mas veja aí o que ele está dizendo, Deus está me dizendo. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Olha esse elemento da aliança, então, de uma união, como que só é semelhante aí, em analogia, com um elemento, por exemplo, de casamento, né, e de Cristo e a igreja. Então, é uma aliança realmente muito parecida com esse conceito de aliança matrimonial que nós temos, né? É interessante até que tem uma das palavras aqui, eu não lembro se é a palavra mediador, não me recordo mesmo, mas que eu li que a palavra é semelhante à palavra marido. Então, como se Deus fosse esse marido que queria até a esposa, a noiva, que é a igreja. E aí, essa analogia está perfeitamente documentada na Bíblia, que é em Cântico dos Cânticos de Salomão. Veja só então esse texto de Hebreus 8:6. Outro irmão poderia ler? Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Muito obrigado, irmã. Veja então que existiria uma aliança, e existe, né? Uma nova aliança que é baseada em superiores promessas. E aí, em seguida, o autor de Hebreus cita exatamente aquele texto de Jeremias, tá? É, falando então, olha só, esse texto aí, e dentre outros, nos diz exatamente isso, que haveria promessas superiores, uma promessa de que a gente obedeceria a Deus, porque nós amaríamos fazê-lo. Existiria um agir de Deus que nos remete aí no Novo Testamento ao Espírito Santo, de uma inscrição da própria lei de Deus no nosso coração. Em suma, gente, então, é que a aliança é um plano eterno de Deus, de que Ele nos amaria, e Ele nos amou desde a eternidade, mas nós também amaríamos Ele. Esse conceito de amor mútuo, de um compromisso mútuo, é central para a aliança no conceito bíblico. Então, por que uma aliança? Primeiro, porque foi da vontade de Deus, mas segundo, gente, foi exatamente isso, porque Deus quer um relacionamento mútuo, tá? Entre nós e Ele. Então, a aliança de Deus, esse é um resuminho assim, de umas leituras do Arthur Pink, que eu peguei ali, depois posso passar para vocês até o arquivo. A aliança de Deus é uma representação finita do seu eterno, vasto e infinito desígnio. Olha que interessante. Deus tem um desígnio eterno, Deus tem um compromisso eterno nele mesmo, que a gente chama de aliança da redenção. A aliança da redenção, então, é uma aliança que se desenvolve na própria Trindade desde a eternidade, né? Então a Bíblia nos diz e nos responde aquela pergunta: o que Deus fazia antes de criar o mundo? Deus se amava. A Trindade tinha um compromisso mútuo, tá? Um relacionamento mútuo, e isso nós chamamos de aliança da redenção, né? Então essa aliança, ela tem esse elo, esse compromisso, essa aliança da redenção. Essa é a primeira aliança. Nós não vamos falar muito dela, tá? Mas ela é uma aliança que é falada aí pelos teólogos, digamos, sumarizada. Então, em segundo ponto, as alianças de Deus podem ser estudadas separadamente, mas fazem parte de um todo coeso. Veja então que nós não podemos criar aí como os dispensacionalistas, né, que criam não sei quantas dispensações e alianças, né? Dispensações então são, por exemplo, né, essas partes da aliança, né? A dispensação do Antigo Testamento e a dispensação do Novo Testamento.
Então, para a gente compreender de uma forma calvinista o conceito de aliança, o Catecismo de Westminster nos ajuda dizendo que, na verdade, gente, a aliança de Deus, ela é um pacto. Perdão que quando eu parei aqui eu perdi o fio da meada. Assim, o Catecismo de Westminster nos diz então que ela é um pacto de duas dispensações, tá? Tipo assim, quando nós lemos a Bíblia, a gente lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E a gente tende, pelo menos na minha primeira leitura bíblica, foi tipo assim, aquele era o tempo da lei, então eu jogo fora boa parte da Bíblia, do Antigo Testamento, e fico só com o Novo. E não é assim, né? Esse conceito de aliança é muito importante para unir o Antigo e o Novo Testamento. Olha só. Então, os teólogos leram, a melhor forma que eles encontraram foi essa, uma teologia da aliança. Então, entender de que Deus, segundo os termos bíblicos, segundo aí os versículos, né, nada tirado aí de revelação extra-bíblica, de que de fato aquela aliança lá que Deus fez com Abraão, de que ele diz para Abraão, né, que ele seria pai de multidões, né? Essa é uma promessa que a Júlia falou. É um elemento da aliança. Essa promessa faz com que um dia a gente entenda que haveria um Jesus, um Messias, né, um Cristo, de que esse Cristo consumaria todas essas pequenas promessas. Aí lá em Deuteronômio 18, vai falar de um profeta maior do que Moisés, né, que seria tirado dentre o povo, e ele seria, digamos, o maior mediador. Essa aliança daí do sinaítica ou mosaica, né, aí de Moisés. Depois tem a aliança ali antes tem a aliança de Noé, uma aliança que Deus faz com Noé, então, de que ele faria paz com aquela terra. E assim por diante. Depois com Davi, Davi, vez após vez nos Salmos, fala de uma aliança que Deus faz com o povo e de que o reino dele subsistiria eternamente, de Davi, né? Então, olha só, apontando para Cristo mesmo, unindo o Antigo e o Novo Testamento, não descartando nenhum dos dois, né? Porque de fato as alianças que Deus fez foi em várias dispensações, dispensação mosaica, dispensação noética, dispensação davídica, né? Então aí são o que os teólogos nos dizem, aí nos sumarizam, né? Para que a gente compreenda de que não existe uma dicotomia, tá? Olha só que conceito importante para a gente aprender então. Vamos ler aí Efésios 1, 13 e 4. Pode ser Pode ser eu? Pode ser. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Muito obrigado, Lucas. E bom de ouvir outros sotaques aí também. Faltava o Everton pra ler arretado assim pra nós. Bem feito. Muito obrigado, irmão. Valeu. Então, gente, olha só esse texto clássico aí para nós presbiterianos, né? De que Deus fez uma eleição eterna conosco, né? Aquela coisa maravilhosa de a gente lembrar de que Deus nos amou desde a eternidade e de que a gente não foi salvo porque Deus sabia que a gente iria aceitar Ele. Não, Deus nos separou desde a eternidade. O ponto é invertido, né? É de que Deus nos separou desde a eternidade. E essa questão da aliança está totalmente envolvida com a eleição, tá? Olha só o que um dos teólogos aqui nos diz. Por que Cristo foi enviado ao mundo, né? Seria aí a pergunta. É que
o Novo Testamento ele está fundamentado numa aliança de onde procedem todas as obras graciosas de Deus. Essa é considerada a razão pela qual Cristo foi enviado ao mundo. Aí ele tira aquele texto do cântico de Maria, né? Para manifestar a misericórdia aos nossos pais, lembrar-se da sua santa aliança. Portanto, fica assim demonstrado que todo o bem que Deus faz para o seu povo é baseado em sua aliança. Tudo que na Escritura é dito ser nosso por meio de Cristo significa que é em virtude da aliança que Deus fez conosco, com Cristo como cabeça de seu corpo místico. A gente não vai ler todas as citações, senão vai ficar muito chato esse estudo. Mas olha só que conceito importante que ele nos diz. De que, de fato, todo bem, todas as alianças, elas apontaram para Cristo. E esse texto ali que nós lemos de Efésios 1, eu esperava outra citação aqui, acho que me confundi, mas vamos unir aí. Esse texto de Efésios 1 nos diz que a aliança de Deus não foi uma surpresa. Deus não fez uma aliança porque, nossa, agora Adão pecou e agora eu não sei o que fazer, agora eu vou fazer uma aliança, né? Vou fazer isso porque é assim que eu quero. É de fato porque Deus quer, mas não foi uma surpresa, né? Então, entender essa questão da eleição, de que Deus já tinha separado um povo, tá? Antes da fundação do mundo, de que já não tinha sido da vontade de Deus que grande parte de Israel fosse salva, e Deus envergonhasse Israel e fizesse com que Israel, pela própria vontade de Deus, né? E aí a gente vai desenvolver isso em outro dia, porque é um assunto difícil, mas a própria vontade de Deus fez com que ele usasse, né, o pecado ou Israel pecasse, então, em concordância com a vontade de Deus e tudo mais. Mas é um assunto meio complicado. De qualquer forma, gente, não foi uma surpresa para Deus Adão ter pecado. E desde a eternidade, a Trindade quis que essa aliança, esse acordo fosse feito, tá? E revelasse em Cristo o grande mediador da aliança. Olha só o que o Arthur Pink define. Não vamos ler essa citação do Joe Owen, porque todo mundo vai ficar tipo, a não ser que você seja um advogado aí, e tal. Talvez a Pamela consiga entender melhor. Mas a natureza da aliança é realmente centrada em um acordo mútuo, no qual se promete determinado benefício caso sejam cumpridas certas condições. Olha só então, outro elemento que a gente ainda não tinha falado é da questão da bênção. E eu quero ilustrar, galera, com o sistema feudal. Quem é que conhece aí o feudalismo? Poderia explicar um pouquinho? Eu estudei, mas faz acho que uns 3, 4 anos já. Eu já tenho 7. Eu lembro um pouco, tá? O sistema feudalismo ele foi implantado ali na Idade Média, né? Logo após basicamente eu vou explicar o que é. Então, o sistema feudal é um sistema onde tem a divisão de terras através de um senhor feudal, e uma terra é dividida ali em senhorios. Tem o manso senhorial, que é onde fica o senhor feudal, tem o campo, tem as lavouras, então basicamente o senhor feudal ele cede a terra para aquela família de camponeses, e a família de camponeses paga essa terra que é cedida, né? É como se fosse um aluguel sem a espécie, porque a moeda eles não trabalhavam com dinheiro em espécie naquela época. Então a família de camponeses ela pagava com trabalho braçal, com plantio. Aí tinha alguns impostos que eram pagos sobre como fosse o INSS hoje. Então ele pagava pelo feudo, pela parte no feudo. Ele pagava não lembro o nome de todos os impostos, tá? Mão livre. Enfim, ele pagava os impostos ali para poder viver naquele feudo através da mão de obra. Ele trabalhava para o senhor, plantava para o senhor, plantava para subsistir também. E é basicamente isso que é o sistema feudal.
Muito bom, Caio. Parabéns aí pela clareza em explicar aí para nós. Realmente, né? Então tinha essa estrutura, né? De senhor feudal, aí acho que o vassalo, né? Sim, Suzerano e vassalo e tal. Então tem toda essa estrutura, né? Aí tem o clero, a nobreza e os camponeses, digamos assim, que era uma estrutura tripartite e tu não fugia, tu nunca ganhava na Mega Sena, tu nunca ficava rico e tal e tal e tal. Tu nunca subia, né? Era um sistema tipo a Índia hoje. Então, gente, olha só o que o John Frame tem um site maravilhoso, assim. Vamos pegar o exemplo do sistema feudal, então. O senhor é aquele com quem temos que tratar. É, Naquele tempo, então, como o Caio disse, tu tinha que pagar os tributos, tu tinha que tratar com o senhor e tu tinha que obedecer às leis que ele criava e etc. Os termos que ele criava são aí as nossas estipulações. As estipulações são, digamos, as leis da aliança. Ou seja, para você continuar com a terra, você tem que, tá? Então, veja que de alguma forma tem muita semelhança, né, mas de forma imperfeita, né, com a perfeição da aliança bíblica. Deus faz algo parecido, sim. Por exemplo, vamos nos remeter lá a esqueci agora a referência, Deuteronômio 29, creio. Poderia ter colocado aqui, perdão. Mas se vocês depois folharem um pouquinho a Bíblia, é Deuteronômio 29, creio eu. Se atentamente ouvires a Deus e os seus mandamentos obedeceres, tarará, tarará, tarará. Aí tem uma lista de bênçãos, tá? Então, bendito serás na terra, bendito serás, tarará, 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 e tudo mais. Depois tem o contrário, tem a maldição. Se não obedeceres, maldito serás. Tarará, tarará, tarará. Então veja que estipulações não são uma exclusividade do sistema feudal, também existe na Bíblia. Ou seja, existe uma questão da obediência e da graça de Deus sobre nós. Então, Israel teria que obedecer, senão ele demonstraria que ele não fazia parte da aliança. E é esse o ponto. Nós não estamos fazendo uma falsa dicotomia entre leis e obras e fé, tá? Então, assim, não é eu obedeço ou tarará, tarará. É porque eu tenho fé, então eu obedeço, tá? Um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo que lutou contra o nazismo e tal, né, século passado, ele falou a seguinte frase: só o que crê é obediente. Depois ele continua: só o obediente é que crê. Então é exatamente isso. Quem crê será obediente. Nós temos que responder com obediência e nós temos essa oportunidade agora de obedecer às sanções, às leis de Deus pelo Espírito Santo. Essas bênçãos, então, são as bênçãos pela obediência e as maldições pela desobediência. Eu não sei se eu não. Eu poderia ter passado antes. Então, as estipulações são as leis e as sanções são as bênçãos e as maldições. Olha aí, eu confundi aí o conceito, porque eu não passei o slide. Então, gente, veja que essas sanções tinham uma semelhança muito grande com o sistema de vassalagem, de suzerania, né, ali do feudalismo e tudo mais. E o John Frame continua dizendo, olha, também é parecido em administração. Naquela época, dei uma desafinada legal aqui, perdão. Naquela época, a administração das alianças tinham papéis de suzerania, de vassalagem, tinham juízes, tinham clérigos, tinham camponeses, etc. Na nova aliança também de Cristo, também existe uma administração. Nós somos então na igreja, digamos assim, administrados pelos pastores. Eles são nossos irmãos, né, como o reverendo André e os presbíteros, são nossos irmãos que nos ajudam aí a administrar o corpo de Cristo. Então, existem estruturas.
E aqui eu quero fazer uma aplicação, duas na verdade. Olha só, o sistema de administração da nova aliança requer aí, como eu grifei, um serviço humilde no qual trabalhamos com os outros. A gente disse lá no início da nossa EBD, do nosso ano, ah, e aí eu já estou terminando, tá, gente? Sei que já vai fazer 40 minutos, nós estamos conversando aí. É, mas olha só essa aplicação que interessante, que nós falamos que nós temos que servir uns aos outros. O propósito bíblico do serviço aos outros é muito veemente na Bíblia. A Bíblia, vez após outra, nos diz que nós temos que servir uns aos outros, porque é isso que é cumprir a vontade de Deus para o corpo de Cristo. Nós somos um corpo, então, que tem que ajudar um ao outro, né? Que tem que se ajudar para a glória do próprio Cristo, tá? Então, essa é a primeira aplicação. E aí, para nós presbiterianos, temos aí várias, aí, como o John Frame grifou, né? Ah, várias estruturas e procedimentos que governam o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Veja aí, então, você que participa além da UMP aqui, você que participa aí da UPH, da SAP, né? Então, aí para a Priscila são uniões aí de homens e de mulheres, né? Então, essas sociedades internas têm os seus sistemas e etc. E a gente não pode achar que é burocracia quando a gente faz ata, quando nós fazemos reuniões plenárias, ordinárias, fazemos votação. Isso é um zelo para com o próprio Deus. Essas estruturas e procedimentos são da vontade de Deus, elas estão demonstradas na Bíblia, uma organização muito boa. A gente não pode achar que, porque a igreja evangélica está metida num culto todo desorganizado, em que um pode gritar, o outro pode falar em línguas, etc., e aí vira uma bagunça, parecido com religiões afro, por exemplo, ou com o espiritismo. A gente não pode achar que a gente pode aí se desorganizar também. Olha só que boa aplicação. Mas voltando aí para nossa demonstração, para nossa ilustração, a história redentiva das alianças divinas, diz o John Frame, fala aqui deu algum problema com a cópia, mas fala dessa aliança como o Senhor que libertou Israel da casa da servidão, lá em Êxodo, né? E aí, esse capítulo aí fala depois das leis, 10 mandamentos. Então, olha só, Deus se demonstra como Senhor, depois ele dá as estipulações, né? Assim também Jesus nos libertou da escravidão do pecado para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa é a nossa motivação para obedecermos aos mandamentos de Deus. Grifa isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha o que a gente falou lá da eternidade, de que Deus nos amou primeiro e agora Ele nos leva pelo Espírito Santo a amá-lo também. Essa é a aliança que Deus está fazendo conosco, que Deus fez e quer continuar fazendo até a glória. E, gente, até aqui tudo bem? Sim. Joia. Então, gente, tudo certo? Beleza. Quero que vocês sempre me cortem quando eu falar uma coisa que não deu para entender, uma bobagem, ou se quiserem contribuir. Então, vão pensando aí, vamos examinando um pouco, para depois a gente fazer umas perguntas, conversar um pouco sobre algumas dúvidas que você possa ter tido, ou algumas contribuições que você quer falar aí no final, a gente sempre reserva aí para a gente dar uma conversada boa. Vamos examinar se a gente está com um relacionamento pessoal com esse próprio Deus. Vamos ler aí o que está grifado, que é o que o presbiteriano R.C. Sproul nos disse. Deus não apenas falou sua palavra da promessa, essa promessa foi encarnada na palavra que é Cristo. Por essa razão, é impossível enfatizarmos demais a importância da estrutura da aliança. Esse conceito, ele diz aqui no início, é vitalmente importante ao nosso entendimento do cristianismo bíblico. Não há como entender, então, como a gente falou ali no início, essa questão da promessa.
Ora, por que então que existem várias dispensações? Por que parece que uma aliança não deu certo lá? Mas não é que ela não deu certo, é que ela estava para se cumprir em Cristo. Olha só que interessante. Então, não há como a gente não entender o cristianismo sem entender essas alianças. Então, Hebreus aí é um livro que deixa bastante claro aí do capítulo 8, 9, 10. Mas examine consigo aí. Esse aqui é o título que estava na última aula, esqueci de apagar. Mas será que você faz parte da nova aliança? Será que você realmente está aí demonstrando obediência à lei de Deus, demonstrando confiança nessas promessas de Cristo e aceitando elas, de que Deus te salvou, desde a eternidade Ele te escolheu, de que Ele colocou a lei no teu coração e de que agora tu quer obedecer à lei dele e tudo mais. Tantas e tantas promessas que Deus cumpriu em Cristo e a gente pode se alegrar com isso. A gente pode então pensar e examinar todos os dias se é de fato nós estamos realmente vivendo em concordância com esse conhecimento, tá? Esse conhecimento, então, usando a outra aplicação, nós precisamos ter o conhecimento verdadeiro, que é aquele conhecimento que nós temos uma amizade com o próprio Criador, o próprio Cristo, o próprio mediador da aliança, nos convida a fazer parte desse corpo. E eu quero então pegar essa questão da obediência e fazer uma aplicação na questão da sabedoria. Como nós falamos, sabedoria é viver para a glória de Deus. Aqui alguns textos que nós já falamos, né? Ali você pode ler depois, vou disponibilizar esse material, mas o ponto é que obedecer é ter sabedoria. Deixa eu ler para você Salmo 1, o versículo 2 e o 3. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Essa é a figura do sábio, essa é a figura de alguém que está como uma árvore alicerçada na fonte. Alicerçada na fonte do Altíssimo e isso reverbera em obediência. Essa obediência que é uma pronta adoração a Deus. Essa lei, essa meditação de dia e de noite na lei. Essa leitura bíblica constante, essa oração constante que nós tanto queremos buscar. Essa é a sabedoria bíblica. É isso que é ter sabedoria. É ter esse temor a Deus. É ter essa confiança e essa obediência na lei de Deus. Até aqui tudo bem? Agora nós vamos reservar um momentinho aí para nós perguntarmos e pontuarmos. Vocês entenderam todo esse conceito de aliança que nós pontuamos? Tudo bem para Priscila? Tudo bem para vocês também? Sim. Se não ficou muito claro ali para alguém a questão daquela comparação com o sistema feudal, né? Acho que valeria o reforço, porque o sistema feudal ele era visto, por exemplo, era um sistema que basicamente o senhor, na época, ele se aproveitava, né? Então, o senhor tinha muitos benefícios com o camponês que habitava lá nas suas terras, mas com Deus é um pouco diferente. A gente tem mais benefícios do que o Senhor, tá? Só para deixar bem claro assim que quem gosta de história e gosta de estudar história sabe isso. Por exemplo, o servo ali, ele acabava, ele estava no nível de servidão. Porém, ele era livre, só que ele tinha que pagar os impostos. Então, acumulava impostos, ele acabava ficando, nunca poderia sair dali. E
era bom, mas era melhor para o senhor, porque ele não usava toda a terra, então ele tinha a plantação pro seu, tinha alguém plantando ali seu alimento, tinha alguém cuidando do seu campo. Então, para o servo não era tão bom, mas só que eu acho que com Deus para nós é diferente, porque a gente tem mais benefício. Eu acho que para Deus, assim, por exemplo, eu tenho um servo ali que faz isso para mim. Ok, eu tenho um servo, eu amo ele, mas ele não é que ele não traga benefícios, assim, mas a gente tem que entender que a gente ganha mais servindo. Eu acho que fica. É mais ou menos assim, não sei se me coloquei muito bem, não sei se conseguiram entender aí. Acho que servindo a ele a gente está ganhando mais do que o próprio Senhor. Só para fazer esse acréscimo. Cara, o ponto do Caio é maravilhoso. Muito obrigado, Caio, por ter falado isso. De fato, sim, como o Caio nos disse aí, ele que estudou isso a fundo, sabe que as pessoas, né, é sempre as aproximações, como diz, os exemplos, são sempre um pouco falhos, exatamente para essa coisa que o Caio falou, que existia uma relação que não tem a ver com a relação de nós com Deus. Ou nessa relação existia uma imperfeição que muda tudo, né? Então, de fato, com o Senhor Jesus, nós temos benefícios maravilhosos, que é o próprio relacionamento com Ele. Então, na verdade, é um Senhor bondoso. Por exemplo, daí até para usar o exemplo da escravidão aqui no Brasil. Existiram senhores bondosos, tá? Inclusive na minha possível parentela aí, existia um cara chamado Machado, ou de sobrenome Machado, que o cara ele foi liberado pelo Senhor. Mas olha só que interessante, ele não era Machado, ele ganhou o nome. Ele ganhou o nome do Senhor. Então, olha só se não é parecido entre nós e Deus. Esse Senhor, ele era bondoso, ele amava aquele escravo. Ele disse, olha, tu está liberado, porque apesar de eu gostar de tu aqui, perdão, de gostar de tu aqui, eu quero que tu seja livre. Então, isso seria mais parecido exatamente essa comparação aí dessa relação de um Senhor bondoso que, apesar de ser a terra ser dele, de eu ser dele, ele me dá a liberdade, sabe? Então, ele me dá bênçãos, tá? Então, aí trocando aí para nova aliança, ele me dá bênçãos. É um ato de condescendência, que nem a gente leu, de Deus, né? Então, na verdade, é um Senhor bondoso que vai até o céu, não o contrário, né? Então, se fosse por nós, e esse é o ponto todo do Calvino, se fosse por nós não iríamos a Deus. Já pensou? Se fosse por ti, se não fosse pela eleição de Deus e pelo Espírito Santo, tu não irias a Deus. Então, essa relação aí que o Caio citou é crucial. Que bom que tu nos deste um pouco da tua sabedoria, do teu conhecimento. Muito obrigado, Caio. Alguém mais? Gostaria de dar uma contribuição aí, como o Caio nos deu? Uma pergunta? Deu para entender? Teve algum ponto aí que você sugeriria de nós mudarmos aí, né? Alguma coisa que não ficou clara? Então aí, talvez você... Mais maravilhoso. Aí, ó, a Júlia. O mais maravilhoso é que Deus não precisa de nós para nada. E mesmo assim Ele nos abençoa continuamente. Né? Exatamente. É exatamente o que o pai da Júlia fala, né? O presbítero Jefferson, que de fato é constrangedor o agir de Deus, a graça de Deus por nós, né? É um ato de condescendência imerecido totalmente, e de que nós temos que agradecer todas as manhãs.
Gosto de uma frase do Voddie Beckham. Uh, eu creio que aí alguns devem conhecer. O Josi leu um livro dele. Ele fala bastante sobre casamento, relacionamento, tá? Tanto para nós aí, e mais alguns somos solteiros, quanto para os que são casados, é um autor muito bom de ler. Tem algumas críticas, mas ele é muito bom. E o Voddie Beckham, ele fala assim, que nós temos que agradecer todas as manhãs, porque nós não somos fulminados pela ira de Deus. Pensa bem, você já deve ter lido textos precatórios, textos em que Deus parece assustar com a ira que ele tem. E esse é um atributo importante para os reformados. A gente não pode esquecer da ira de Deus. A gente não pode enfatizar só isso, porque existe a graça, né? Então nós primeiro colocamos a ira, como Calvino faz, primeiro coloca a ira de Deus contra o pecado, depois dá a salvação de Cristo, né? Assim que ele monta as institutas. Mas a gente tem que entender que se fosse pela ira de Deus, que ele merece derramar sobre nós. Nós merecemos o inferno, essa é a grande questão. Por qualquer pecado. Tiago diz que se a gente tropeça num ponto da lei, acho que é Tiago, se a gente tropeça num ponto da lei, a gente é condenado pela lei inteira. Então aquele que diz que não peca, já está pecando, né? Então, de fato, gente, nós temos que sempre agradecer, porque nós temos uma graça de Deus, que Ele foi até nós e nos deu, por uma aliança que aprove a Ele fazer. Não porque Ele achou os nossos olhos azuis bonitos, mas porque, de fato, Ele quis fazer. E isso demonstra um amor maravilhoso de Deus. É por isso que lá em 1 João 4, que é aquela citação, né? Ele nos amou primeiro. Como é que é? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a relação. Ele nos amou, então nós amamos. Não o contrário. Não foi eu que conheci a Deus um dia do nada e aí Ele começou a me amar. Não, Ele sempre me amou. E Ele foi até mim. Ele me tocou. Ele colocou aquela lei no meu coração. Ele me fez confiar naquelas promessas da aliança que Ele fez para mim, né? Então, o Voddie Beckham diz exatamente isso. A gente tem que agradecer porque a gente não é fulminado por Deus todos os dias em que nós acordamos. Porque a gente tem a graça de Cristo, tá? Então, é exatamente isso. Mais alguma contribuição? Pelo que vocês estão dando aí, a gente poderia ficar horas e horas só com boas contribuições de vocês. Esse papo aí é sempre muito bom. Mas eu gostaria de dar um resuminho, então. Sempre no final a gente dá aquele resuminho aí digamos assim, mais analítico dos pontos aí que a gente citou, né, no início. Nós caminhamos aí fazendo o primeiro convite. Nós precisamos ter o conhecimento, melhor dizendo, da aliança. E esse conhecimento nós conseguimos através de um mediador. Lembra que Jesus nos disse que ninguém veio ao Pai senão por mim? É isso. Nós precisamos desse mediador. A Bíblia sempre trabalha com um mediador, alguém que nós buscamos essa pessoa, então nós automaticamente estamos buscando a Deus. Ou uma pessoa que, isso mais em Cristo, né? Mas uma pessoa, por exemplo, como Moisés, que nos dá a lei de Deus. Ele ouve a vontade de Deus e nos passa. Então essa relação sempre foi cada vez mais crescendo em Cristo, e Cristo cumpre o grande mediador, porque Ele é Deus, nós falamos na última aula. Ele é Deus e homem. Ele é o Deus homem que nos dá essa aliança, nos dá essas promessas e essa lei no nosso coração. Fazer parte dessa aliança é somente possível através de Cristo. Vejamos então que nós informamos dizendo que o homem precisa de um mediador. A Bíblia promete uma aliança perfeita desde o Antigo Testamento. Não é novidade. Cristo é o mediador da perfeita aliança, com perfeitas promessas cumpridas nele. O Senhor nos salvou, nos deu as promessas que aprove a Ele nos confiar.
E a gente precisa sempre se lembrar, se nós estamos examinando o nosso coração da forma correta, a gente precisa ter certeza de que a gente faz parte dessa aliança, que a gente faz parte como servos desse Senhor, desse mediador. Como um senhor feudal, Deus estabelece um senhorio, estipulações, sanções e administração, com a ênfase ali do Caio, de que ele é um senhor bondoso, que não se aproveita de nós, mas que de fato na Bíblia tem exatamente essa palavra parecida com a relação entre senhor né, das terras e escravo, né, como a gente vê aqui no Brasil, ou o senhor e o camponês, e o vassalo, enfim. Tá? Então, essa relação, Paulo, por exemplo, quando fala que ele é escravo de Cristo, é a palavra escravo. Jesus, quando diz que a gente tem que ser os, os, os servos de Deus, ele usa a palavra escravo. Né? Então, essa palavra é bem verdadeira na Bíblia, assim, né? Essa comparação. Assim. Nós somos escravos de Cristo, mas é uma escravidão, uma servidão, digamos, diferente. Né? Ele nos dá o prazer de amá-lo. Né? Essa é a grande questão. É o prazer de amá-lo, através do Espírito Santo. Então, é por causa dessa lei, né, que ele coloca no nosso coração. Nós podemos amá-lo. E essa lei é o prazer daqueles que são sábios. E nós só podemos alcançar essa sabedoria em Cristo. Cristo que é a sabedoria, lá em Provérbios 8. Na próxima aula, então, a gente vai continuar falando sobre isso, sobre esse pacto de Deus. Eu ainda não sei bem qual ponto que a gente vai fazer, porque o Calvino se estende muita coisa, mas talvez tenha pontos importantes que a gente tenha que retomar, senão nós vamos continuar ali nas estudos.